Fala galera, eu sou o William Jesus, sejam bem-vindos ao canal Pythonauta. E hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso curso de Python, né? A gente vai aqui para a aula 3 do curso de Python, em que eu vou explicar para vocês os laços de repetição e as estruturas de condição, tá? Eu vou começar a explicar para vocês as estruturas de condição primeiro e depois os laços de repetição. As estruturas de condição, elas são três, que são bem simples, tá? São elas if, elif e else. Então, e elas funcionam em cascata. Então, caso o if não seja verdadeiro, né, não, a condição de if não seja aceita, vai para o elif, e aí pode ir para outro elif depois do primeiro, caso não seja aceita de novo, até chegar no else, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui um códigozinho bem simples que verifica se o número ele é par, ímpar ou neutro, tá? No caso zero. E ele vai fazer essa verificação para a gente, além de algumas funções novas do Python que eu vou estar explicando para vocês aí, tá? Vamos lá, vamos instanciar a primeira variável, né? Como de costume, a gente vai chamar ela de variável. Não é o correto, tá? A se usar. Eu sempre bato nessa tecla de que você tem que olhar para a variável, ler ela e saber o que vai entrar nela. Né? Você não pode, não precisa ter, não deve precisar ter que debugar o sistema para poder fazer a leitura dele, tá? Então vamos lá. Só que diferentemente das outras aulas, hoje eu vou ensinar uma técnica nova para vocês, tá? Ao invés de setar um número de fato dentro dessa variável, eu vou setar o input. O que o input é? Ele é uma chamada de terminal que solicita uma interação de usuário. Então, nesse input, eu vou estar solicitando que o usuário digite o número que ele quer que seja validado. Tá? Aqui, dentro desse input, eu vou escrever número. Né? É só um textinho que aparece na frente do input, quando ele aparecer ali embaixo, na janela. E eu vou converter esse cara para inteiro. Tá? Normalmente, os dados que vêm dentro do input, eles vêm em string. E a gente vai fazer essa conversão para inteiro. Tá? Lembrando que a nossa aplicação, caso receba uma letra, ela vai quebrar. Não é a nossa ideia agora tratar isso, tá? Mas é só uma apresentação a mais aí de uma ferramenta nova do Python. Nova para vocês, mas não para o Python, já vem desde a versão 1. Mas mais uma ferramentazinha aí da StandLib do Python para vocês brincarem. E aí a gente vai fazer a primeira validação, tá? A primeira validação é o if, né? Se a variável for igual a zero, a gente vai printar que é um número neutro. Print, basta escrever printar, número neutro, tá? Neutro, aqui. Beleza. Aqui vocês já vão estranhar um negócio que vocês não tinham visto até agora, eu acho, nesse nosso curso de Python, tá? Vocês veem que o print ele ficou para a direita, né? Então, o nome disso se chama indentação. Para cada bloco de código do Python, ele é organizado em indentação. Então, por exemplo, quando a gente trata de Java, para o Java mostrar que isso é um print, ele precisa aqui em cima, do lado dos dois pontos, ter uma chave de abertura e no final do bloco de código, uma chave de fechamento. E um ponto e vírgula, se não me engano, também no Java vai ter. E aí você fala que aquele bloco de código terminou. No Python a gente não tem isso. A gente trata isso visualmente. Então a gente acaba por botando 4 espaços na frente. Pode ser 4 espaços, pode ser, dependendo, tipo, se o de cima, né, se o if já fosse dentro de outro if, por exemplo, ou dentro de um for, ele já teria 4 espaços na frente. Então ele teria que estar um nível abaixo, uma escadinha de fato. Né? Então, para ser executado dependendo da execução do de cima, esse print precisa estar com esses 4 espaços na frente. E é por isso que o VS Code é tão legal na hora da gente aprender a programar, porque a partir do momento que a gente deu o Enter aqui, ele já vai para a linha de baixo, já com esse espaçamento, ele já setou os 4 espaços para a gente, né?
E caso não tenha setado, você pode simplesmente apertar um Tab, ele vai completar os 4 espaços aqui. Tá? Essa é a indentação do Python, é como o Python trabalha. Se a variável for igual a 0, voltando para o código, ele vai printar número neutro. Tá? Elif. Caso a condição de cima não seja verdadeira, né, a gente tem que ter uma segunda opção, né, que é o elif. Pode não ter também, a gente pode ser só o if ou else, ou uma série de ifs sem else. O Python deixa isso, a gente só não pode ter else sem if. E nem elif sem if. Mas a gente pode ter vários ifs sem else e sem elifs. Tá? A gente vai fazer a variável, o resto dela, dividido da divisão por 2, igual a 0. Tá? O que a gente está validando aqui? Se o número ele é par. Tá? Número par. Par. Print não, né? Par. Tá? Então, o que a gente está fazendo aqui? Tá? O porcentagem dentro do Python, quando você tem uma porcentagem no seu código Python, você não tem uma porcentagem. Tá? A porcentagem é o resto da divisão. Então, por exemplo, o número 4 dividido por 2 dá 2 para cada, né? Resultado 2. Só que o número 5 dividido por 2, você teria um número quebrado. E para não trabalhar com número quebrado, a gente tem um resto. Então, o resto da variável dividida por 2 tem que ser igual a 0 para que essa função seja verdadeira. E aí que o elif seja executado. Tá? E caso não atenda nenhuma das circunstâncias acima, a gente vai ter um número ímpar. Né? A gente só pode ter um número neutro, um número par e um número ímpar. Então, né, a gente vai botar um else. O else ele não precisa ter uma condição, ele depende das condições acima dele, tá? Para ser executado, mas ele sim tem uma execução, tem sua execução número ímpar. Ímpar, fechou, tá? Só lembrando que eu acho que isso eu também não expliquei. Quando você atribui uma variável, você bota um sinal de igual, tá? Agora, quando você quer fazer uma comparação entre duas variáveis, ou uma variável e um valor, ou dois valores, você precisa botar dois iguais, tá? Para que essa variável seja comparada. E no final de cada um do if, elif, else, você tem que botar os 2 pontos, tá? Isso aqui é padrão do Python. Então vamos executar esse cara, para a gente ver ele funcionando. Vamos dar um play aqui. Rodou, ele está solicitando o número aqui. Vamos primeiro passar o número 0, tá? Ele printou o número neutro. Então ele simplesmente ignorou todas as outras condições, né? Porque aquela já supriu a necessidade, né, da estrutura de repetição, da estrutura de condição. Então ele simplesmente ignora todos os outros. Vamos executar esse cara de novo e dessa vez vamos passar o número 2, tá? O número 2 é um número par, a nossa aplicação já falou que ele é um número par. E ele passou pelo if, né? Ele verificou se a variável seria igual a 0. Ele viu que não, a variável era 2, então ele não printou o que teria dentro do print do if. Ele foi para o elif e viu que essa condição ela batia com o que a gente informou ali, né? Que a variável ela vai ser 2, e aí o resto da divisão de 2 por 2 é igual a 0, então ela vai printar número par. Agora vamos lá botar um número 3, né? E se tudo tiver certo, ele vai printar número ímpar. Então, imparte não, ímpar. Ainda bem que eu vi. Deixa eu botar número ímpar aqui. CLS, vamos limpar esse console. Rodar de novo. Número 3, número ímpar. Então ele passou na primeira no if, verificou que a variável não era igual a 0, passou no elif, verificou que o resto da variável dividido por 2, lembrando que essa é uma regra dos números pares, o resto da divisão é 0, tá?
verificou que a variável dividido por 2 sobraria 1, né? E aí ele foi para o else, já que ele não atendia nenhuma das condições acima, ele executou o else. Tá? Isso é bem simples, esse eu acho que é o método mais simples da gente visualizar as estruturas de condição. E agora eu vou mostrar para vocês os laços de repetição. Tá? Os laços de repetição eles são 2, a gente tem o for e o while. Um deles é mais simples, tem menos chance de dar problema, e o outro é o problemático da família. Mas vou mostrar para vocês aqui na prática e vou forçar um problema ali num deles para mostrar para vocês os perigos, né, de não saber muito bem o que está fazendo dentro da programação. Bom, eu vou fazer um for, né, e em range, e eu já vou explicar para vocês o que seria esse for em range. Por ser uma função do Python, 2 pontos, a gente vai dar um print, ele está dentro do for, né? Esse print vai estar dentro do for, então toda vez que o for for executado, o print vai ser executado, né, junto dele. Então o que seria o for? Né? O que seria esse laço de repetição for? A gente vai ter aqui o for, né? E esse i é uma variável que ela vai ser inteirada durante a execução do loop. Né? O for ele nada mais é do que um loop dentro da aplicação. In range, né? A gente está passando para ele o objeto que ele vai fazer essa interação, que é um range de 10 itens, né? 10 números. Né? O range é a função já própria do Python, é utilizada para fazer de fato um range de números, né? Uma lista de números. Né? E aí ele vai printar o i. Tá? Se tudo estiver certo, ele vai printar, vou limpar o console, ele vai printar de 0 a 9. E aí de 0 a 9 por quê? Lembra que na aula anterior eu falei que dentro do Python tudo começa com 0? E dentro da programação em geral tudo começa com 0? Então a gente tem uma lista de 10 itens, mas só vai ter um 9 porque o 0 também conta dentro dessa lista. Tá? Bom, aqui a gente teve um for in range, né? Simples. A gente pode botar, por exemplo, um range de início, um range de fim. Eu quero que ele comece em 5 e vá até 10. Né? Eu consigo adicionar um CLS aqui, setar um range menor para esse cara. É uma ferramenta, o range é uma ferramenta bem legal dentro do Python, assim, para quando você quer fazer essas listas de números assim grandes, sem precisar ocupar muita memória. Mas a gente também pode fazer interações dentro de uma lista. De fato, um array. Como a gente mostrou na aula passada, a gente tem os tipos primitivos complexos, e dentro desses tipos primitivos complexos a gente tem um array. Se você não viu ainda, eu aconselho que você pare essa aula aqui agora e volte à nossa aula anterior, e você vai aprender direitinho como é que funcionam os arrays dentro do Python. Tá? Então, aqui eu vou fazer um array, uma lista, né, com A, B e C. ABC. A gente vai executar esse carinha, né? Então eu estou fazendo uma interação do i, for i, in, no objeto array. Esse array ele é um array que eu criei isso aqui, mas ele poderia estar instanciado fora e eu passar apenas o nome dele, né? Eu poderia instanciar, por exemplo, variável recebe esse array e fazer um for i in variável, tá? Daria no mesmo. Vamos executar esse cara e A, B e C, tá? Ele vai percorrer todas as indexações, né, as posições dentro desse array e vai printar para a gente. Tá? William, por que você falou que é perigoso? Esse não é tão perigoso, tá? Você entrar numa recursão ali no loop infinito, porque ele tem um início e um fim, a não ser que você mexa, né, no seu objeto que está sendo iterado, né? Que é algo difícil de acontecer, tá? Não é impossível, mas pode acontecer. A não ser que você mexa nesse cara, você não vai entrar num loop infinito, tá? O que pode acontecer é você ter um objeto muito grande e na hora de fazer as interações, faltar memória na sua máquina. Mas, dificilmente você vai entrar num loop infinito com for. Diferentemente do nosso patinho feio da história, que é o while, mas que é um patinho feio que não é menos importante que o for, tá?
E aí vamos mostrar para vocês o que é o while, tá? O while, ele é uma estrutura de repetição, um laço de repetição, desculpa, em que ele vai executar até que é, até que a, a condição escrita nele, enquanto a condição escrita nele for verdade, ele vai ser executado. Então, por exemplo, while true, a nossa condição true, ela vai ser sempre uma verdade, porque ela é um booleano verdade, né? É um booleano true. Então, se a gente botar um while false, ele vai rodar e não vai apresentar nada. Mas, por exemplo, vamos botar um while true, um print Pythonauta. Vamos lá, Pythonauta. Tá? Vamos executar esse cara aqui e entrar no nosso loop infinito aí, né? Até estourar a máquina. Mas eu não vou deixar estourar a máquina porque eu estou fazendo a gravação aqui e pode causar problemas na gravação. Eu vou dar um CLS aqui para a gente limpar esse terminal de novo. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode sair de um laço de repetição, tá? De um laço de repetição while e esse método aqui também serve por forma. Não é o método correto, tá? Em último caso, você pode utilizar ele, que é utilizando o break. Né? O break de quebrar. Né? Então você está quebrando esse. Você imagina que você tem um laço de uma roda, um círculo, né, em que você está andando naquele círculo e aí você quebra esse círculo e aí ele vai terminar de rodar e não tem mais o círculo para rodar. Tá? Então com o break a gente consegue executar esse cara, né? E ele vai printar, se tudo der certo, se eu tiver escrito certo, ele vai printar uma única vez aqui embaixo, Pythonauta, em vez de printar 342 mil linhas Pythonauta, ele vai apenas printar o Pythonauta e dar um break, tá? A gente também pode, a gente pode não, o correto é a gente setar para esse while uma condição para que ele deixe de ser verdade, né? Então, porque se o while for true, ele vai executar infinitamente até que um break seja acionado. Mas a gente pode, por exemplo, criar uma variável. Olha que nome. O nome diz tudo sobre a variável, né? É uma variável zero, tá? While variável. Enquanto a variável for menor que 10, tá? A gente vai printar a variável. A gente vai estar printando essa variável enquanto ela for menor que 10. Tá? Opa, esqueci de criar a interação. A iteração, na verdade. Como é que a gente faz para iterar no Python? Né? Eu tenho minha variável, eu quero acrescentar um número nela. Eu poderia fazer, por exemplo, variável recebe variável mais 1. Poderia fazer assim? Poderia. Tem jeito mais fácil? Tem, mais prático. A gente tem uma ferramenta no Python de iteração. Então a gente pode dar um mais igual 1. Então a gente já está falando que variável recebe ela mais 1. Tá? E se tudo der certo, ele vai printar de 0 a 9 de novo. Tá? De 0 a 9. Lembrando que vão ter 10 itens nessa lista. Que começa em 0 até o 9. A gente pode também falar que ela tem que ser maior enquanto ela for menor ou igual a 10. Então ela vai deixar de ser uma verdade quando a variável for 11. Então a gente não vai printar o 11, mas a gente vai printar até o 10, mas vai ter 11 objetos nessa lista. Tá? E a gente pode juntar, por exemplo, os laços de repetição com as estruturas de condição. Por que não? Tá? Então a gente vai ter uma variável, não é o jeito correto de se utilizar isso aqui, tá? Mas só para exemplificar para vocês como é que isso ficaria, tá? A gente vai ter um while true, tá? If variável menor que 10, né? Aí
já cai mais um nível, tá vendo ali? Ó, já fez mais uma escadinha. Enquanto a variável for menor que 10, vamos printar essa variável. Né? A gente vai iterar essa variável. Recebe mais igual 1. Fechou. Caso contrário, else, ele vai break, vai quebrar esse laço de repetição. Então o que vai acontecer aqui? Tá? Ele vai fazer a primeira iteração, ele vai verificar se variável é menor que 10. Caso seja, ele vai printar, e logo abaixo do print, na mesma coluna, a gente tem o variável recebe mais igual a 1. Tá? A variável mais igual a 1, né? Que seria uma iteração de um número. Né? O número 1 dentro de variável. Então, o print e o variável mais igual a 1, eles vão ser executados porque eles estão na mesma linha e eles pertencem ao if, entendeu? E aí, quando chegar, quando a condição if não atender mais, quando for executada, ele vai cair no else, vai dar um break na aplicação. Não, aplicação não. Ele vai dar um break no while, e aí ele vai continuar executando o que tiver abaixo dele, desse while, mas como a gente não tem nada, a aplicação simplesmente vai parar nesse cara. Então vamos executar, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ele fez exatamente o que a gente queria, né? Quando a variável deixou de ser menor do que 10, ele não printou variável 10, ele não iterou, esse cara continuou sendo 10, né? E ele veio para o else e quebrou o laço de repetição. Bom, a aula foi essa, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo o que vocês acharam dessa aula, se foi produtivo para vocês, se não foi, se a didática está ruim, ou se a didática está boa. Né? Não esqueça de deixar o like, isso ajuda muito no canal. E se inscrevam, também está ajudando o nosso canal a crescer cada dia mais aí e atingir novos patamares e nos ajudar a produzir mais conteúdo para vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.